Graças, pais queridos, que a graça e a bondade do Senhor estejam com todos. Amém? Queridos, nós estamos no mês da Reforma Protestante, né? Dia 31 de outubro, nós vamos estar comemorando mais uma data de aniversário da Reforma Protestante que aconteceu lá em 1517, quando Lutero fixou aquelas 95 teses na porta de uma igreja lá em Wittenberg. Daí então começou toda uma revolução no cristianismo a partir de então. E é sempre comum a gente lembrar esse mês da reforma para falar da importância que foi a reforma e principalmente tentar resgatar alguns princípios para que a gente possa viver hoje. A ideia não é repetir o que aconteceu no passado, né? Nós vivemos outra temporalidade, nós vivemos outra forma de mentalidade, mas princípios eles geralmente são eternos. Então alguns princípios não precisam ser mudados. Na verdade a gente tem que resgatar o princípio para que a gente não perca, né, a nossa missão, não perca a nossa essência, não perca a nossa identidade. Eu tenho um pouco de problema com os negócios de identidade. A gente que é reformado, a gente que é presbiteriano, a gente dá muita ênfase, né? A questão de ter uma identidade presbiteriana. Eu tenho um problema um pouco com isso, porque o problema da identidade é que ela nos separa das pessoas, ela nos torna sectários também, né? E principalmente quando a gente assume uma certa identidade, a gente tem a arrogância de dizer que nós somos os melhores na nossa identidade. Então essas são coisas muito complicadas, a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas, né? Mas enfim, essência, princípios são coisas que nós podemos resgatar. E nós vamos falar então hoje, a gente tem como proposta durante o mês, de trazer aqueles 5 princípios da Reforma Protestante, que são solas, né? Sola Escritura, sola Fide, sola Graça, sola Cristo, sola Deo Glória. São princípios que a gente como igreja nunca pode abandonar. Mas a gente não vai tratar da mesma forma como foi tratada naquele período, né? Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o sola Escritura e não vamos dar aquela ênfase como foi dada, né? Mas como aplicar ela hoje. Agora existe a questão da necessidade histórica. Naquele período existiu uma necessidade histórica, que é resgatar a suficiência da palavra de Deus, a suficiência das Escrituras como norma de prática e de fé para as nossas vidas. Porque até aquele momento não era só a palavra de Deus. Na verdade, eu vou ser um pouco mais claro. Na verdade, naquele momento, a palavra de Deus ela nem era critério para conduzir a vida do cristão. Porque naquele momento, a palavra de Deus ela nem era muito divulgada. A palavra de Deus ela não tinha acesso para as pessoas. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus naquele momento. Ninguém lia a Bíblia como nós lemos hoje. Hoje nós temos a facilidade de comprar Bíblia, de ter em casa, de fazer leitura diária, né? Vocês estão fazendo aqui, né, a leitura diária da palavra de Deus para ler ela toda durante um ano. Nós temos Bíblia à disposição, inclusive na nossa igreja, para as pessoas poderem ler. Mas claro que não existia isso, a Bíblia não era produzida em grande escala. Quem tinha acesso eram os estudiosos dentro dos mosteiros, que eram as universidades da época. Então ninguém tinha acesso à palavra de Deus. O que tinha acesso era a pregação do sacerdote. E a pregação do sacerdote nem sempre era em cima da palavra de Deus. Essa que é a verdade. O sacerdote seguia uma tradição que vem da patrística, que é boa, mas, né, ela não é a palavra de Deus. O sacerdote se valia das bulas papais e do que a igreja na hora queria dizer. E geralmente a igreja naquele período só tinha que dizer uma coisa sobre poder. A igreja ela queria poder. Ela era toda poderosa, era grande senhora feudal. Então as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E o resgate que a Reforma Protestante traz é de colocar a palavra de Deus em evidência e como única regra de fé e prática. Que o sacerdócio, o magistério, qualquer um que pronuncie essa palavra, não traga nenhuma interpretação de si mesmo, mas traga a luz da palavra de Deus, conforme o Espírito Santo que ilumina. Até hoje, as igrejas, principalmente católica e algumas também protestantes, ainda tem uma certa questão de dizer o seguinte: a palavra de Deus
ela é suficiente, ela é única, tudo bem, mas ela depende da interpretação do magistério. Aí o magistério interpreta como quer. E assim você continua refém, né, digamos assim. Então o que nós defendemos é o livre exame, mas as pessoas não defendem a livre interpretação. Nós dentro da igreja presbiteriana também tem um pouco isso. As linhas mais conservadoras dentro do nosso meio ainda defendem essa ideia de que nem todo mundo está livre para interpretar as escrituras. Você não tem as ferramentas necessárias. Só o estudioso, o teólogo, não é? O clero tem. Por isso que ainda se usa essa expressão que a gente está tentando evitar hoje em dia. Vocês são os leigos não têm capacidade para interpretar a Bíblia. Esse é um termo que a gente, mais progressistas, né, estamos tentando evitar, porque isso não existe. Isso. Se nós formos para a palavra de Deus, já que ela é única e suficiente, ela mesmo diz, lá em 1 João capítulo 2, vai dizer que o Espírito Santo é que nos dá o conhecimento para interpretar as Sagradas Escrituras. Então não é um modelo exegético que é mais perfeito do que o outro, é o Espírito Santo que é o modelo exegético perfeito. Sabe por que eu digo isso? Porque às vezes eu fico prestando atenção que você tem, por exemplo, pastores de igrejas que a gente às vezes reprova, e são homens de Deus que oram, que têm temor a Deus, que mesmo na sua limitação teológica, eles fazem um esforço para pregar a palavra de Deus, e eles pregam conforme aquilo que o Espírito Santo o capacita. Aí você também tem uma igreja, né, que é mais, digamos, mais elitizada, um pregador que tem várias formações, que sabe fazer exegese bíblica, sabe interpretar, né, usando tradução do grego, do hebraico, aquela coisa toda, mas também é um homem de Deus também, que é uma pessoa, homem, mulher de Deus, que também ora, que também se esforça para poder pregar genuinamente a Bíblia, e aí pede ajuda do Espírito Santo. Então são duas pessoas que fazem esforço danado, um tem capacidade e o outro não tem tanto. Qual é a melhor pregação das duas? É um erro a gente achar que é o estudioso que tem. É um erro. Porque o Espírito Santo usa a limitação para falar os corações, da mesma forma como usa o que tem capacidade para falar também. O Espírito Santo usava Pedro com autoridade, da mesma forma como usava Paulo, que tinha muito conhecimento. O que a gente precisa entender é que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é suficiente. Isso é que a gente precisa entender. Agora a questão de se vai ter mais estudo ou menos estudo, é uma questão daquele que se propõe a pregar essa palavra. De que ele, além de usar recursos, mas ele seja uma pessoa que queira ser a vox Dei, ser a voz de Deus, falar a palavra de Deus. Isso é que é mais importante. Então, baseado nisso, vamos fazer uma leitura de Hebreus capítulo 4, versículo 12, um texto bem conhecido, e eu quero a partir desse texto falar da questão somente as Escrituras. Hebreus 4,12 é um texto, eu acho que vocês lembram de qual é salteado. O Senhor diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, e somente a palavra de Deus, tem suficiência para toda a nossa vida. Paulo, nesse texto aqui, ele está abordando uma questão interessante, porque nos versículos anteriores ele está falando sobre a questão de um descanso eterno, que boa parte de Israel, do seu período, não pôde entrar no tal descanso por não ter crido em Cristo Jesus. E aí todo o livro de Hebreus vai trabalhar sempre a questão da maioridade de Jesus, maioridade no sentido não de que ele é maior de idade, mas no sentido de que Jesus ele é melhor e maior de qualquer outra coisa que se tinha na antiga aliança. Então Jesus é superior a Melquisedeque, Jesus é superior ao sacerdócio araônico, Jesus é superior, por exemplo, no seu sacrifício, do que ele realizou. Jesus tem superioridade sobre todas as coisas.
E não só a pessoa de Jesus é superior, mas a palavra de Jesus também é superior, porque Jesus traz uma superior aliança. E ao trazer uma aliança superior, as palavras dessa aliança são superiores à antiga, inclusive também. E é isso que ele vai começar a abordar, e ele traz essa questão da palavra, ela é tão superior, e essa palavra dessa nova aliança, que ela faz transformações na vida daquele que tem fé. Porque a palavra antiga, da antiga aliança, apesar de que também provém de Deus, mas ela não transformava, ela não regenerava, e ela não conduzia à vida eterna. No máximo que ela fazia era apontar. Ela apontava para Cristo Jesus, a antiga aliança, o Antigo Testamento, toda aquela sabedoria. Agora, claro que é interessante dizer e importante dizer que o Antigo Testamento, apesar de não ser tão superior como na Nova Aliança, mas os princípios de sabedoria que lá existem, elas servem para nossas vidas. Ela tem toda a riqueza que a gente precisa também. Mas como ela só apontava para Cristo, ela não transformava como a nova vai transformar. Porque como já foi citado aqui, quando Deus promete trazer a nova aliança, quando Deus promete trazer a sua palavra, Ele diz que essa palavra agora vai ser gravada no coração, porque antes a antiga não era gravada no coração. A nova vai ser gravada no coração, e aqueles que têm essa nova palavra gravada no coração, esses são transformados para ser o verdadeiro Israel de Deus. E aí, se você quiser entender melhor isso, basta ler Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 vai falar sobre a questão da circuncisão, que Paulo vai dizer, a nova circuncisão mudou. A nova circuncisão não tem mais a ver com o corte do prepúcio da carne. A nova circuncisão agora é um corte feito pelo Espírito Santo, que é essa aplicação da palavra de Deus diretamente no coração. E é isso que Hebreus vai abordar agora. Esse poder que essa palavra tem para transformar essas vidas e para ser suficiente para nós. Então, Paulo vai abordar... Paulo não. A gente tem essa mania de querer achar que Hebreus foi escrito por Paulo, mas ninguém sabe. São especulações. Eu cheguei até há um tempo a concordar com uma teoria de que foi Apolo que escreveu, né, esse texto. Mas são tudo especulações. Isso não nos interessa. Interessa que ela é palavra de Deus. De uma coisa eu tenho certeza. Foi o Espírito Santo que a inspirou. Então ele vai fazer 5 afirmações aqui a respeito da palavra de Deus. Ele vai dizer que ela é eficaz. Não, primeiro ele vai dizer que ela é viva. Depois ele diz que é eficaz, que é cortante, como espada de 2 gumes, ou seja, ela é afiada. Que ela é penetrante e que ela é julgadora, ou seja, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discerne os propósitos do coração, ou seja, ela também julga. Então são 5 afirmações que eu quero abordar com vocês de forma resumida, para que a gente não se prolongue tanto. Primeira afirmação: a palavra é viva. Jesus já tinha dito que a palavra dele era espírito e vida, e a palavra de Deus, ela tem vida em si mesma, porque ela é fonte de toda a vida. E é interessante nós entendermos isso, porque a vida começa inclusive a partir da palavra. Lá no Gênesis, quando nós vamos ver na criação, é a palavra de Deus que proporciona vida a tudo que vai começar a existir. Deus traz para a existência o que não existe por intermédio dessa palavra. Então ela vai ser fonte, de fato. Dentro da mística judaica, existia uma crença muito interessante, dizendo que todo o universo foi criado pelo alfabeto hebraico. Eles diziam isso. E junções desses alfabetos. Quando você junta é Aleph ou Alfa? Sempre confundo. O Aleph, né, com o Gimel, não sei o que, vai dar alguma coisa. Porque dentro da mística judaica, na Cabala judaica principalmente, eles têm a ideia de que a palavra e as letras do alfabeto hebraico, quando juntadas, eles formam equações, e essas equações é como se fossem, por exemplo, moléculas. Está viajando aqui os químicos, né? Mas é como se fossem moléculas. Quando você junta uma molécula com outra, forma um novo elemento. Quando você junta uma palavra com outra, você forma alguma coisa nova é criada.
Então é isso que se cria dentro da mística judaica. Mas saindo da mística judaica, dentro do próprio cristianismo também tem essa ideia de que a palavra ela realmente produz alguma coisa, principalmente nas pessoas. Por isso que Hebreus vai dizer o seguinte, que no poder da palavra está a vida e a morte. Em outro provérbio vai dizer, por exemplo, que o estulto ele tem palavras tóxicas, ácidas, mas a palavra do sábio é medicina. Porque a palavra tem poder de produzir em nós sentimentos. E sentimentos que podem ser de cura ou de ferida. E os casais sabem muito bem do que eu estou falando. Não sabe? Mas não só os casais, né? Mas porque a gente sabe que dentro do casamento esse negócio de palavra é um negócio poderoso demais, né? Então ela produz em nós alguma coisa, as palavras. Mas mais importante do que isso, a filosofia da linguagem tem descoberto, e não só a filosofia da linguagem, mas a própria psicologia, a psicanálise, principalmente estuda muito essa questão, de que as palavras, a linguagem, ela constrói o nosso ser. Então tudo que nós somos hoje é fruto de equações de palavras que foram se formando em nossas vidas. Aí tem o construtivismo, né? Tem Piaget, tem Vygotsky, né? Tem vários desses grandes teóricos que vão abordar essa questão do desenvolvimento humano, que acontece através da linguagem. Então a palavra nos forma. E as palavras que nós temos como filosofia pessoal, mesmo que você não saiba qual é, mas você tem uma filosofia pessoal, essas palavras se definem. E é importante falar sobre essa questão de que mesmo que você não saiba, porque Freud ele dizia isso, que nós somos muito mais do que aquilo que nós pensamos a respeito de nós mesmos. Porque nós somos também aquilo que nós esquecemos. Sabe coisas que você ouviu lá quando era criança, mas que ficou? Porque Freud trabalha com a ideia de fixação, né? Fixação é quando uma coisa marca a gente, fica no nosso subconsciente. Então algumas palavras se fixaram, você pode não lembrar dela, mas ela está aí, e ela te forma. Por isso que a psicanálise trabalha com a anamnese, né? Essa ideia de tentar resgatar aquilo que está lá no subconsciente, que te formou, e que pode estar trazendo para você enfermidade. E por isso que a palavra de Jesus cura. Porque a palavra de Jesus ele vai tratar lá nesse subconsciente. Por quê? Porque ela tem o poder de penetrar lá. Então a palavra de Deus ela é viva, ela tem vida nesse sentido de movimento, de ação, de criação. Ela tem esse movimento. Eu já tinha dito em outras ocasiões aqui que vida tem a ver com movimento. Quando para, morre. Nem água parada. Água parada morre. Tudo que para, morre. Principalmente o coração, né? Mas não só o coração. Diz que a morte realmente acontece quando o cérebro para, né? Então mesmo que o coração pare, mas se o cérebro estiver funcionando, aí você fica por aparelhos ali para poder, né, tentar reanimar esse coração para poder. Mas quando o cérebro morre, aí não tem mais condições de reanimar mais. E a palavra de Deus, ela é ânimo, é vida para onde? Principalmente para o nosso cérebro, para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa alma. Ela é palavra para isso, porque ela penetra lá dentro, né? Então a primeira coisa, ela é vida. E Cristo traz essa vida porque Ele é a própria palavra. Por isso que aqueles que têm fé nele recebem vida. Porque Cristo, sendo a própria palavra, Ele tem vida, proporciona vida e cria a vida. Ele é aquele que tem o poder de dar vida àqueles que estavam mortos em delitos e pecados. Assim como Ele deu vida àquele que estava morto, como Lázaro. Crer na palavra é crer no próprio Cristo. E a gente só se conecta a Deus através dessa palavra, porque foi esse o meio que Ele teve. Nós nos conectamos com as pessoas através do quê? Dos diálogos. E nós nos conectamos com Deus por intermédio da palavra. Por isso que tem que ter essa via de mão dupla, que é o diálogo, né? O dia tem a ver com dois, né? A palavra no radical, né? O diálogo que vai de Deus para nós por intermédio da sua palavra
revelada, e a nossa com Deus quando a gente responde em oração, em obediência. Porque a gente responde para Deus não só em oração, mas a gente responde em obediência. Quando tem esse vai e vem da palavra que nos dirige, e a gente responde com obediência e oração, existe esse diálogo, existe essa conexão, e aí existe vida. Todos aqueles que não vivem pela palavra não estão conectados com Deus. Porque o pecado que nos separa de Deus é o pecado que corta a conexão. Por quê? Porque o pecado, que é desobediência do quê? Da palavra. Não é? Quando a gente pega contra Deus é porque a gente está desobedecendo, deixando de cumprir a palavra, e assim, quando deixa de cumprir, deixa de permanecer essa conexão. Por isso que é importante obedecer a palavra, porque ela que continua essa conexão com Deus, essa conexão com a vida. Se a gente morre com a palavra em nosso coração, a gente não tem vida. E aí é reprovável qualquer igreja, qualquer ministério que pregue de tudo, menos a palavra. E a gente sabe que existem igrejas que pregam autoajuda, palavras motivacionais, né? Tem pastor por aí que pega, antigamente era lá em Ribeiro, hoje em dia é Augusto Cury, sei lá o que, né? Não estou reprovando essas pessoas, né? O texto delas são proveitosas, mas no púlpito, na pregação, na evangelização, no ensino, né, doutrinário, no ensino cristão, é a palavra que tem que ser pregada. É a palavra que tem que ser pregada para conectar as pessoas diretamente à vida. Segundo, a palavra também é eficaz. A palavra de Deus ela é alimentada pela energia que vem de Cristo, porque a palavra aqui eficaz é energia. É a ideia de energia. Então a palavra tem essa energia, tem essa eficácia de estar realizando alguma coisa. Em outro lugar, a palavra vai ser nomeada como dinamis também, que vem criou a palavra, derivou a palavra dinamite. Ela tem essa energia, ela tem esse poder para fazer aquilo que Deus se propõe. Quando Deus se propõe alguma coisa por intermédio da sua palavra, essa palavra tem poder de realizar aquilo que Deus se propôs. Por isso que ele vai dizer que a palavra é como esmiuça penha, e ela não voltará para mim vazia, antes cumprirá o que lhe apraz, o que me apraz. Ela tem esse poder de realizar. A palavra ela é executora da vontade de Deus. Isso é extraordinário. Por isso que eu fiz questão de, na introdução, falar sobre essa questão de tanto faz aquele que tem muitas ferramentas teológicas, aquele que não tem. Você está pregando a palavra, efeito está causando, porque tem poder essa palavra. A teologia católica tem uma doutrina chamada de expere operato. Ela usa muito essa doutrina para falar da ceia. Nós não aplicamos ela no contexto de ceia, mas essa doutrina ela tem funcionalidade no contexto da própria palavra. Expere operato quer dizer operação em si mesma, né? A palavra tem poder de operar em si mesma, independentemente de quem a prega. Porque eles usavam no contexto da ceia para dizer o seguinte: tanto faz se o sacerdote está em pecado ou não, a ceia vai fazer efeito da graça por si mesmo, porque ela tem esse poder. A gente não acredita nisso porque a gente não atribui efeitos mágicos à ceia, né? Mas a palavra tem esse poder em si mesmo, independentemente de quem a prega. Você sabe, eu nunca contei a história da minha conversão para a igreja de forma geral. Eu sempre falo assim individualmente quando alguém me pergunta, né? Mas eu me converti lendo um livro secular, mas que tinha um texto bíblico no livro, que é dos irmãos Karamazov. O livro começa com um texto: se o grande trigo morrer, fica só. Se o grande trigo não morrer, fica só. Se morrer, gera muitos frutos. O livro começa com esse texto bíblico. Aí depois vem toda a história dos três irmãos, que são os irmãos Karamazov, né? Na verdade são quatro, né? Porque um era
Ninguém sabia que era irmão. Começou com esse texto, e esse texto foi falando no meu coração. Enquanto eu li o livro, esse texto ficava falando no meu coração. E naquele momento, quando eu li o texto, ele não fez o menor sentido para mim, mas ficou falando no meu coração. Quando eu decidi ir para uma igreja, eu já estava convertido pelo Espírito. Eu escolhi ir para uma igreja porque sabia que eu precisava caminhar na fé com outros irmãos, que eu precisava de instrução, mas Deus já tinha falado comigo, e foi quando eu entendi: Cristo é o caminho para todas as coisas. Porque depois, mais tarde, eu fui entender que Jesus estava falando de si mesmo. Ele era o grande trigo que ia morrer, né? Morrer por nós todos. E eu era um desses que era beneficiário dessa morte desse trigo. Isso falou tão forte no meu coração que eu resolvi buscar uma igreja. Que a palavra tem esse poder, independente se ela está num livro secular, independente se ela está na boca não sei de quem, mas ela é poder de Deus. Não é isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, né? Não se vergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para salvação. Ela tem eficácia, ela tem essa energia, ela é poder transformador da parte de Deus. Transformador. E vai ser pela sua palavra que Ele vai transformar o velho céu e a velha terra em novos céus e em nova terra. Vai ser pelo poder da sua palavra. Mas ela também é afiada. O nosso texto diz cortante, né? É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Essa ideia de afiada, no sentido de trazer adjetivo, qualidade para a espada, né? Uma faca, que é qualquer faca, uma espada é qualquer espada. No caso da palavra, ela é uma espada afiada, ou seja, ela tem uma qualidade maior do que qualquer outra. E é interessante porque a Bíblia já tratava sempre dessa ideia da palavra de Deus ser de fato espada. Desde os profetas já acontecia isso. Lá em Isaías 49, 2, vai trazer essa ideia de que a palavra do profeta era uma espada também, afiada também. Porque uma coisa que a gente tem que entender, e aí ele vai dar essa ênfase, né, de que ela é mais cortante do que a espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, porque a palavra ela tem duplo propósito. A gente já falou de uma que é proporcionar vida, né, conversão, salvação, mas a palavra de Deus ela também pode gerar morte, e ela geralmente gera morte. Quando você tem o ministério de Isaías clarificado para ele mesmo, lá em Isaías 6, ele vai entender que o ministério dele era um ministério de morte. Porque quando ele tem aquela palavra, aqui enviarei, diz eis-me aqui, então vai. E aí a missão de Isaías era pregar só destruição. E ele perguntou: mas até quando, Senhor? Até o topo seja arrancado. Ele está usando ali a figura de uma árvore, né, que vai ser arrancada, né? Quando não sobra nada. Ou seja, Isaías era o pregador, o primeiro Isaías, né? A Gisele já falou sobre o 30 Isaías aqui, né? O primeiro Isaías, ele tinha essa missão, porque ele é o antes do exílio. E ele é o profeta que só vai trazer a mensagem da desgraça que vai acontecer com Israel. Primeiro acontece com o norte, o reino do norte, e depois com o reino do sul. E vai todo mundo. Não sobra nada, o templo é destruído, as muralhas são destruídas, Jerusalém é devastada. E aí nós temos vários salmos que mostram, né, o sentimento de Israel com a respeito dessa devastação. Era de destruição. Quando Jesus prega as parábolas, por exemplo, os discípulos dizem: olha, a gente não entendeu muito bem. Ele diz: vocês ainda não entenderam, eles não. Para quê? Para que eles ouvindo não ouçam e se convertam. Ou seja, a palavra para eles não é vida, a palavra para eles é morte. Porque Jesus mais tarde vai dizer que ele não julga ninguém, Jesus. Lá em João ele vai dizer isso. Eu mesmo não julgo ninguém, a palavra vos julgará. Porque ela tem esse poder, ela é afiada de 2 gumes, mais do que 2 gumes, né? Ou seja, para dar vida ou para dar morte. Vida para os que creem, morte para os que permanecem na descrença. É ela que julgará todas as coisas. Ela que julgará todas as coisas.
E por último, penetrante e julgadora, né? No sentido de que, e aí eu acho muito bonito que aqui tem pura psicologia, essa parte final do versículo, quando ele diz que é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Aquele mesmo coração que lá em Provérbios é nos recomendado guardar. E quando a gente vai lá para o original do guardar lá, ele tem um sentido muito interessante, porque tem um sentido de seguinte: é o sentido de que você tem que prender ele, e quando você prende ele, você tem que ficar de vigia para que ele não fuja. É a ideia do Foucault lá, do panótipo, né? A ideia de que você prende, mas tem que ter aquela posição de olheiro, para que ninguém fuja, né? Para poder ficar vigiando mesmo. O coração ele tem que ser guardado, preso e vigiado. Por quê? Porque o profeta vai dizer, Jeremias, né, vai dizer, de que esse coração é corrupto, desesperadamente corrupto. É isso que ele vai dizer, né? Toda vez que eu leio esse texto, desesperadamente corrupto, me vem à cabeça um desenho animado que passava muito tempo atrás, que tinha o galo grande e o galo pequenininho, lembram? Que aí o pai guardava, sempre estava protegendo o galinho dele, por conta de um coiote, ou é uma raposa, não lembro bem, e essa raposa, esse coiote, ele era todo meio tresloucado. Ninguém lembra desse desenho? Um desenho antigo, você lembra, né? Mais antigos lembram. Era um galo grande, que ele era forte, grandão assim, tinha um pequenininho que estava que aí esse coiote estava sempre querendo pegar o pinto, né, o galo. E aí esse coiote, ele era todo tresloucado, ele era todo louco assim. Então eu sempre me lembro, quando eu estou lendo esse texto, né, desesperadamente corrupto, nesse sentido desse coiote, de aquele meio tresloucado, meio louco para fazer alguma coisa errada, né? Provérbios e um salmo também vai dizer dessa ideia do ímpio, né? Que ele não desculpa, o provérbio capítulo 1 principalmente fala sobre isso, né? De que o ímpio é aquele que ele não descansa, ele não dorme enquanto não consegue fazer alguma maldade. Esse é o coração nosso. Quantas pessoas não teve prazer, não é, em ofender alguém quando ela não gosta? Sabe aquele dia que você está por aqui, de um colega de trabalho, você está louco para dizer um monte de verdade na cara dele? E essas verdades geralmente vai junto com palavrões e ofensas. Aí quando você termina de dizer, agora estou bem. Isso é próprio desse tipo de coração, gente. Desse coração tresloucado, desesperadamente corrupto. Ele tem prazer na maldade. Prazer na maldade. E essa palavra, ela tem esse poder de discernir isso. E isso que é uma coisa que é importante para nós. De a gente usar essa palavra, ao ler essa palavra, para nos identificar com as verdades que essa palavra está dizendo. Para ela desvelar nossos corações. Porque nem tudo que a gente faz, a gente tem total consciência do que a gente faz. A psicologia trabalha um termo chamado de intenções positivas, né? Que todo desejo é uma intenção positiva, né? De satisfação pessoal. E às vezes satisfação pessoal é alguma coisa ruim. A gente tem prazer com algumas coisas ruins às vezes, né? Não é só o masoquista que tem prazer com dor, não. Todo ser humano que ainda está nesse processo de transformação ainda tem prazer com algumas coisas ruins, né? A gente, por exemplo, quando a gente está no trânsito, aí alguém nos fecha, assim, que dá aquela raiva, aí lá na frente esse cara bate o carro, aí nós, bem feito, não é? A gente sente um certo prazerzinho, né? Porque o outro, né, mereceu o que precisava, né? O que é vingança, gente? Vingança é querer sentir prazer na destruição do outro. Porque fez mal para a gente precisa. Isso é vingança. Vingança é um sentimento gostoso. Olha que diz que, né, ainda não tem o coração totalmente transformado, né?
E quando a gente vai ler essa palavra, ela vai desvelando essas coisas, vai trazendo a luz. E o bom de ler a Bíblia diariamente é porque diariamente a gente vai tomando conhecimento de quem realmente nós somos. Porque Paulo fala isso em Romanos 7, ele diz assim: eu me descobri pecador quando li a lei. Porque antes de eu ler não matarás, eu não sabia que matar é errado. A lei é que traz esse conhecimento para mim, a lei é que traz essa luz de que eu sou um assassino. Né? Ele dá um exemplo bem básico: não matarás, não adulterarás. Mas a palavra de Deus, ela diz muitas outras coisas que a gente, opa, peraí, isso aqui eu estou fazendo. Por exemplo, todos nós somos assassinos à luz da nova aliança. Alguém aqui pode nunca ter matado ninguém à luz da antiga aliança, mas da nova aliança todos nós já matamos, porque a gente já chamou alguém de louco, já não chamou? A gente já não ofendeu alguém? Jesus disse: se chamar o seu irmão de louco, é réu de julgamento, é assassino do mesmo jeito. Né? E eu só sei que eu sou assassino quando a palavra diz: opa, se você ofendeu o seu irmão, é um assassino. Enquanto ela não dizia isso, eu achava que ser assassino é só quando eu tiro a vida de alguém. Então ela vai desvelando, ela vai revelando, e ao ponto que ela vai penetrando no nosso subconsciente, mostrando quem nós somos, ela também julga a gente, e aí a gente se sente culpado. Pelo menos os bons cristãos se sentem culpados quando descobrem esse pecador, não é? E aí por isso que a gente dobra o joelho, e aí por isso que a gente confessa. E tudo isso vai fazendo o que em nós? Transformação. Porque a transformação é um processo muito grande, e que acontece a esse desvelar, porque é de glória em glória, não é? Paulo diz isso em 2 Coríntios 3,18. Vamos lá para esse texto. Não sei se você tem a mesma habilidade minha, né, de abrir e já achar. Eu já achei. Diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando, desvendado no sentido de que já foi tirado, né, toda a ignorância nossa, contemplando como por espelho a glória do Senhor. A gente contempla a glória do Senhor através da sua palavra, né? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Então essa transformação que nós precisamos, ela acontece nesse contato de glória em glória, que pode ser diariamente, com a palavra dele. E aí, retomando essa questão da reforma protestante, lá no século XVI, início do século XVI, o sola escritura, somente a escritura, era para reformar a igreja, para que a igreja fosse uma igreja que fosse moldada somente pela palavra, que fosse conduzida somente pela palavra. Hoje, no século XXI, nós precisamos do somente a escritura para quê? Para que nós sejamos reformados. Porque nós estamos, às vezes, com outras camadas, nosso caráter, nossa personalidade, que não é a palavra de Deus, que são as experiências da vida, que são vãs filosofias. Não temos a construção da nossa realidade social, né? Como diz Kierkegaard, né? Nós somos construídos desde criança com nossas experiências. Essas experiências a gente interpreta elas e forma, e entra no nosso subconsciente como linguagem, não é? E as coisas que a gente vai aprendendo, que nos ensinaram também. E muitas dessas experiências que nós transformamos em linguagem, muitas das coisas que nos ensinaram, nem sempre está em conformidade com os princípios da palavra de Deus. Então nós não podemos dizer que somos um caráter puro, formado totalmente pela palavra de Deus. E aí por isso nós precisamos de transformação, de reforma. E essa reforma tem que ser diária, para que a gente vá substituindo todas essas linguagens, esses ensinos, essas construções que nós tivemos,
pela palavra. Eu já disse uma vez essa ilustração, vamos lembrar ela hoje, né? De que uma vez um pai chegou para a filha que era crente, o pai não era crente, né? Ele não gostava muito de crente, e ele dizia assim: não sei o que essa menina faz todo dia na igreja. Aí ela diz assim: ó, o senhor conhece a experiência da peneira, né? De pegar ouro, essas coisas, e colocar em água, né? Para poder estar peneirando ali. A peneira, ela não pega a água, ela não segura a água. Mas toda vez que eu coloco a peneira na água para peneirar alguma coisa ali, para limpar alguma coisa, a peneira vai ficando mais limpa. Então a palavra de Deus é isso. Às vezes a gente não está entendendo as coisas, a gente não está sabendo muito bem o que está acontecendo dentro de nós, mas o contato diário com a palavra e a fé que nós temos nessa palavra, e o desejo de obedecer essa palavra, ela vai nos limpando. Limpando do quê? Dos erros daquilo que nós aprendemos. Porque Paulo fala em Efésios 4 essa questão, né? É que tem coisas que a gente aprendeu que não é de Cristo. Então ele diz assim: quanto à ignorância, quanto aos tratos passados, né? Essa é a expressão que eu acho muito interessante. Vai lá para Efésios 4, só para você ver essa... Né? De novo, não sei se você tem essa capacidade de achar de primeira como eu, né? Já achei. Efésios 4, 17, diz assim: isto, portanto, digo no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais têm se tornado insensíveis e se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes de Cristo, sei que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Então ele está dizendo da ignorância, obscuridade, todas essas coisas que era do velho homem, que eram coisas dos tratos passados. A gente tem que ser renovado, ser transformado de glória em glória, né? No espírito do nosso entendimento. E como é que a gente muda o entendimento? Aprendendo novas coisas pelo intermédio da palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos reforma. Então é a discussão que se faz muito, né? Precisamos de uma nova reforma? Precisamos. A igreja talvez, mas principalmente cada um de nós, enquanto ser, nós precisamos ser renovados, precisamos ser reformados dia por dia, para que o velho homem seja desfeito de tudo que a gente aprendeu através das experiências e todas as outras coisas, para se tornar esse novo homem totalmente construído pela palavra de Deus. Quando se tornar esse homem totalmente construído pela palavra de Deus, aí esse homem reformado é o homem em Cristo Jesus. É aquilo que Paulo disse: já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Porque Cristo e palavra é a mesma coisa. A gente vai formando Cristo em nós. Eu gosto da expressão que Paulo usa em Efésios 4 ainda, versículo 13, versículo 12 e 13, que ele fala sobre essa questão de que a gente tem que crescer em estatura da plenitude de Jesus. É como se Jesus tivesse uma certa altura, o nosso crescimento espiritual, né, a gente sabe que a gente cresceu quando a gente chega na mesma estatura dele. Digamos que Jesus tem 1,70 m. Se eu estou em 1,50 m, ainda falta 20 centímetros para poder ser totalmente Cristo. Essa que é a ideia. E a gente é totalmente Cristo quando a gente totalmente vive por essa palavra. Quando a gente muda nossa forma de pensar em primeira palavra, quando a gente obedece a palavra, quando a gente pratica ela, aí essa palavra para nós, ela nos reforma, torna a gente um novo homem. Que eu acho que a palavra reforma talvez nem encaixe bem, né? Porque reforma é tentar ajeitar o que está velho, né? A palavra nos torna totalmente novo mesmo. Como Paulo disse, né? Que eles estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, isso tudo se faz novo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, eu te louvo e te agradeço por essa bondade, Senhor, de nos ceder às sagradas Escrituras. Ela que, conforme Paulo diz a Timóteo, ela é eficaz, ela é suficiente,
para nos tornar aquilo que Tu queres de nós. Nós cremos na suficiência da palavra, mas nem sempre, Senhor, usamos essa suficiência. Às vezes a gente recorre a outros recursos. Às vezes a gente exalta até a nossa própria experiência. A gente às vezes tem orgulho de dizer: eu tenho já 60 anos, 70 anos, 80 anos, tenho mais vida vivida, tenho mais experiência. Mas não aplicou a palavra no meu coração. Que a Tua palavra para nós, a partir dessa compreensão hoje, ela seja, Senhor, ela se sobreponha às nossas experiências, às nossas convicções que são pessoais e não são bíblicas. E que as nossas próprias convicções e opiniões sejam transformadas pelaquilo que é palavra de Deus. Nos ajuda nisso, Senhor, para que nós não só nos reformemos, mas para que nós de fato sejamos nova criatura em Cristo Jesus, a tal ponto de a nossa vida ser a grande pregação evangelística para este mundo. Que a nossa vida seja o maior testemunho, e que as pessoas, ao nos verem, eles vejam a palavra de Deus, como Paulo disse aos Coríntios, que nós sejamos cartas abertas, lidas pelas pessoas, e que ao eles lerem, eles encontrem o testemunho de Jesus Cristo. Nos ajuda nisso, porque sabemos que precisamos do Espírito Santo para trazer luz ao nosso coração ao ler esses textos sagrados. Porque sem a luz do Espírito Santo, esses textos, eles podem ser mal interpretados, mal aplicados, como já está acontecendo neste mundo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém.